Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo para uma aula de Direito Tributário 2. No caso, vamos dar continuidade sobre as ações tributárias. Já havíamos comentado sobre execução fiscal, sobre embargos de execução, sobre exceção de pré-executividade. E hoje vamos dedicar às importantes demais ações, a começar pelo mandado de segurança, que é sempre muito relevante em matéria tributária. E aí eu vou pontuar sobre aspectos que sejam a destacar para não ter mais uma aula de mandado de segurança. Vou também falar sobre a ação declaratória, ação anulatória e sobre a ação de repetição de indébito. Então, vamos em frente, vem comigo, vamos fechar esse semestre, vamos na fé e na aprendizagem do direito tributário. A primeira tela aí que eu começo a falar sobre o mandado de segurança é uma breve recapitulação que o mandado de segurança, desde quando criado, principalmente pela regulação lá da lei de 51, mas já incluso no texto constitucional anteriormente, ele sempre teve um propósito de andar paralelamente ao habeas corpus. O seu habeas corpus era para cuidar de restrições de liberdade, o mandado de segurança era para cuidar especificamente de restrições de legalidade. Então, naquelas intervenções do Estado que tenham restringido, que tenham violado, que tenham impedido o pleno exercício do direito pelo cidadão, o mandado de segurança se torna medida cabível exatamente para corrigir esse ato. E aí a lógica do mandado de segurança é muito importante compreender que o mandado de segurança é proposto com o escopo, com o objetivo de fazer com que a própria autoridade coatora corrija o seu ato ilegal. Então, na verdade, o Poder Judiciário concede a segurança ou aplica o direito, fazendo voltar a fluir exatamente para obrigar que a autoridade coatora corrija aquele ato ilegal. Então, imaginemos lá um exemplo sempre muito simples, é a ideia de direito à saúde. Você tem o direito à saúde, o seu direito à saúde flui até o momento que você precisa verdadeiramente de uma internação, de uma cirurgia, de um medicamento. No momento que o Estado inviabiliza aquele acesso, o seu direito à saúde é interrompido, é obstado. Você impetra o mandado de segurança para voltar a fluir seu direito à saúde. O Estado tem que prestar o serviço à saúde, então o Poder Judiciário obriga que a autoridade coatora corrija e forneça o medicamento, faça a cirurgia, enfim. Então, até alguns doutrinadores, com razão, falam que o mandado de segurança seria uma ação, uma espécie de ação executiva, né, para executar ou fazer valer um direito líquido e certo que já está previamente estabelecido. Já adianto também que isso aqui dá um contorno fundamental ao mandado de segurança também, a ideia de correção do ato, porque você propõe o mandado de segurança contra aquele que tem competência no exercício daquela função. Então, um servidor hierárquico com superioridade hierárquica, ele não pode substituir a autoridade coatora. A autoridade coatora é exatamente aquele que é designado para exercício daquela função. Então, você não pode, por exemplo, já tratando de matéria tributária, impetrar um mandado de segurança contra o secretário da Fazenda quando você queria atingir o chefe da Receita. Tem que ser contra o chefe da Receita. E lembrando, aqui você faz impetra o mandado de segurança contra a autoridade de quem exerce a função. E não a pessoa, se é Joaquim, José ou Maria, tanto faz, isso não é relevante. O mandado de segurança aponta a autoridade coatora que detém a função pública para corrigir aquele ato ilegal. Então você pleiteia o exercício do seu direito para que ele volte a ser aplicado, para que ele volte a fluir, e aí, evidentemente, você pleiteia a ordem contra a autoridade coatora para que ela corrija aquele erro ou aquela restrição indevida no exercício do direito, tá ok? E aí, a definição de mandado de segurança trabalha com a perspectiva que não é hipótese de habeas corpus e não é hipótese de habeas data. O mandado de segurança é uma das ações constitucionais, você sabe, então elas garantem acesso à informação, liberdade,
e aí você tem ainda lá no texto constitucional o mandado de injunção, mas aqui a técnica legislativa o mandado de segurança, ele tem essa via aqui, é esse caminho, e não se confunde com habeas data e não se confunde principalmente com habeas corpus, tá ok? Qual que é a característica marcante do mandado de segurança? Sem dúvida nenhuma, a expressão via estreita é uma característica marcante do mandado de segurança. Basicamente, aí, a ideia do mandado de segurança é, imediatamente, quando o contribuinte, ou quando o administrado, ou quando o cidadão impetra o mandado de segurança, ele deve apontar qual que é o ato ilegal. Qual é o ato ilegal? O ato ilegal é que o meu direito à saúde foi restringido, o meu direito a certidão de débito foi impedido. Então, você impetra o mandado de segurança exatamente para comprovar que houve um ato ilegal e para buscar o seu direito líquido e certo para voltar a fluir. E aí, a característica do mandado de segurança é que é uma ação célere, é uma ação que busca uma solução ágil e que não comporta dilação probatória. E aí é a grande característica de ser uma via estreita. E eu gosto de chamar a atenção disso porque se você pegar as 10 últimas provas da OAB e for fazendo o exercício de descobrir qual que é a peça processual, todas as vezes que foram questionados sobre mandado de segurança, basicamente perguntaram que e o senhor fulano de tal no enunciado pretende o ajuizamento de uma ação que não comporte dilação probatória, que seja célere, que comprove imediatamente a ilegalidade, mandado de segurança. E ainda que não vai ter produção de prova pericial, tem direito líquido e certo, não comporta condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tudo isso é mandado de segurança. Então, na hora que você estiver lendo o enunciado de segunda etapa do OAB, seja estudando ou mesmo fazendo segunda etapa, esse gancho no enunciado é a certeza que a ação a ser proposta é mandado de segurança. Então, recapitulando esses aspectos, dificilmente você não escapa de identificar que a peça processual de segunda etapa do OAB é o mandado de segurança, tá ok? A autoridade coatora, como eu já antecipei, necessariamente deve observar quem detém a função pública para reconsiderar ou para refazer aquele ato, porque concedida segurança em sentença, a autoridade coatora é obrigada a refazer esse ato. E aí, nós vamos talvez para o primeiro aspecto polêmico. Se nós imaginarmos que o direito tributário tem uma importância muito grande sobre principalmente processo administrativo, sem dúvida nenhuma, aqui esse artigo 5º, inciso 1, começa um primeiro aspecto polêmico. Veja lá. O artigo 5º fala que não é cabível mandado de segurança, ou não se considerar mandado de segurança, do ato que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. E aqui nós temos a seguinte discussão. O texto constitucional guarda o amplo acesso à jurisdição como uma garantia fundamental. Então, evidentemente, o contribuinte não é obrigado a respeitar o processo administrativo. Poderia o contribuinte ingressar em juízo, mesmo com a tramitação de um processo administrativo, com recurso administrativo, com efeito suspensivo cabível de apresentação? Com certeza. A ideia de ampla jurisdição não pode ser restringida por um processo administrativo. Então, no caso, se o contribuinte ingressasse com uma ação judicial e houvesse um recurso administrativo com efeito suspensivo, sem dúvida nenhuma, implicaria em renúncia da esfera administrativa e, evidentemente, em continuação do processo judicial, tá ok? E ainda também não é cabível o mandado de segurança quando ou for para desafiar decisão judicial com efeito suspensivo, que caiba recurso com efeito suspensivo de decisão judicial transitada de julgado. Aqui é importante recapitular que o mandado de segurança, antes da introdução do agravo de instrumento no processo civil, era o sucedâneo recursal, era o mecanismo de recurso, principalmente para atacar a decisão interlocutória. Então, há mais de 2 décadas, o agravo de instrumento foi introduzido. Então, hoje, quando é cabível um recurso com efeito suspensivo, principalmente o agravo de instrumento, não cabe mandado de segurança. O que não quer dizer que não existam hipóteses de cabimento de mandado de segurança, principalmente em recursos em tribunais que não têm efeito suspensivo ou que tenham de decisões que eles definem como irrecorríveis.
numa situação teratológica, numa situação absurda, ainda é cabível o mandado de segurança. São situações extremas aí de utilização de mandado de segurança. E aí o inciso 3 também fala que também não cabe mandado de segurança para desafiar decisão transitada de julgado. Sem dúvida nenhuma aqui, o contorno explícito aqui é para não confundir com o cabimento da ação rescisória, que tem seus ditames lá bem específicos, tá ok? O procedimento do mandado de segurança. Você impetra a petição inicial, que deve preencher os requisitos do CPC, e você deve instruir com 2 vias, com os documentos que comprovam todo o seu direito, de preferência já acompanhado da comprovação do ato ilegal, e indicará a autoridade coatora e a pessoa jurídica que ela integra, exatamente para que ocorra a identificação de quem vai ser notificado como autoridade coatora, já aí no artigo 7º, inciso 1, e de quem vai ser o órgão de representação judicial. Aqui, a autoridade coatora, ela vai prestar informações no prazo de 10 dias, e hoje eu posso antecipar para vocês que na prática esse prazo, por muitas das vezes, é utilizado mesmo como contestação ao apontamento do ato ilegal, não meramente como prestação de informações. Já comentei algumas vezes com vocês, nós temos um cenário de muita conflituosidade, então, geralmente a autoridade administrativa já contesta, não aceitando aquilo, então ela simplesmente não se comporta como um prestador de informações. E a autoridade judicial de representação. Imaginemos, então, por exemplo, que você impetra mandado de segurança contra o chefe da Fazenda, o chefe da Receita Federal. Quem é a autoridade judicial de representação é o procurador da Fazenda Nacional. O procurador da Fazenda Nacional que vai representar, que vai peticionar, que vai assinar a petição. A autoridade coatora é o chefe da Receita Federal, que ele não ele vai ser representado em juízo pelo chefe da PGFN, tá ok? Ou pelo representante da PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vamos nessa. Do procedimento liminar, do procedimento de mandado de segurança, cabe pedido liminar. Basicamente aqui, utiliza da perspectiva de fundamento relevante, da urgência ou da ineficácia da medida. Então, você justifica o porquê da concessão liminar. Então, seria possível ajuizar um mandado de segurança, impetrar um mandado de segurança para obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o intuito de evitar uma cobrança? Com certeza, seria possível. Se obtivesse essa liminar, essa decisão, seja deferida ou indeferida, desafia cabimento de agravo de instrumento, é uma decisão interlocutória. E o que chama atenção aqui talvez é o parágrafo 2º, que fala que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de crédito tributário. E aqui a discussão é a seguinte: existe uma lei específica, não sei se exatamente é 9494, mas ela restringe o deferimento de tutela provisória contra o Estado, contra a administração pública em geral. E basicamente a ideia dela por trás você não pode trazer gastos emergenciais para a fazenda pública. E aí, supostamente, uma liminar de compensação de crédito tributário implicaria numa despesa não prevista em orçamento, que, enfim, traria uma repercussão muito negativa para a gestão orçamentária. Então, aqui, essa previsão do parágrafo 2º, basicamente, é que não pode em sede liminar. E aí que vem o pulo do gato. O fato de ser vedado em sede liminar não implica em dizer que não possa ser objeto de mandado de segurança. Não pode ser feito pedido liminar para compensação de crédito tributário, mas pedido final de compensação de crédito tributário é perfeitamente possível. Muito cuidado com isso. E ainda também tem a restrição para não concessão de liminar de entrega de mercadoria e bens provenientes do exterior, aqui principalmente pela questão de regulamentação, de autorização, por exemplo, de um medicamento que precisa passar pela ANS, pela Anvisa, a reclassificação de equiparação de servidor público, concessão de aumento ou extensão de vantagem de qualquer natureza, que é também dentro da lógica de não criar repercussão econômica de forma liminar ou imediata para a administração pública, tá ok? Então, muito cuidado com essa previsão. Não cabe
liminar para compensação de crédito tributário, mas pedido final e mandado de segurança é perfeitamente cabível. Sobre a liminar, um tema sempre polêmico é se deferida a liminar, principalmente no cenário de deferida liminar, mas a sentença não é uma sentença favorável. Porque se a liminar é favorável e a sentença é favorável, não tem problema nenhum. A liminar continua a fluir normalmente. O problema é quando você tem uma liminar favorável e você tem uma sentença que revoga essa liminar. Esse talvez é o cenário mais confuso dessa discussão. Por quê? Há bastante tempo está definido que se porventura houvesse uma sentença denegatória de segurança, há a revogação da liminar. Mas o ponto polêmico é, essa liminar perdura até a sentença ou ela é totalmente revogada? E aí o STJ tem um entendimento consolidado que vai exatamente na linha do entendimento anteriormente dado pelo STF. E o STF fala que, denegado o mandado de segurança ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão anteriormente. Olha para você ver que gravidade dessa. Então, o que acontece? Nessa hipótese de revogação de uma liminar, ela perde efeito. Então, o ex-contribuinte vai ser exigido do pagamento integral de juros e multa. E aí, algumas coisas que eu já comentei com vocês, da precariedade da liminar. E aí, dentro de estratégia, eu vou propor uma ação judicial. Vou obter uma liminar. Se essa liminar depois vier a ser revogada por uma sentença de improcedência, ela perde os efeitos como se não existisse. Então, o contribuinte vai ter que pagar juros e multa integralmente. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio de ajuizar uma ação fazendo por meio de liminar, porque você tem uma precariedade em torno da tutela provisória. E aí, que eu já comentei com vocês também, justifica o porquê de ajuizar a ação e fazer o depósito montante integral, que é a decisão mais conservadora, tá ok? E aí, você tem ainda uma outra situação de discussão da liminar e mandado de segurança, é porque, se porventura esse contribuinte que teve uma liminar deferida, imaginemos que ele entrou com uma ação em 2010, teve uma liminar deferida em 2010. Em 2020 veio uma sentença de improcedência para denegar a segurança. Então, quer dizer, essa liminar foi revogada. Se esse contribuinte interpõe a apelação, essa liminar volta a ter vigência? Essa liminar vai acobertar até o julgamento em segunda instância? E aí, sem dúvida nenhuma, isso também o próprio Código de Processo Civil já aponta a solução. Não vai ter efeito suspensivo uma apelação que seja decorrente de uma sentença que revoga a tutela provisória ou que revoga a liminar. Então, nesse caso, um contribuinte que ajuizou, impetrou um mandado de segurança em 2010, teve um mandado de segurança julgado improcedente em 2020 com a denegação da segurança. Se ele interpõe o recurso de apelação, aquilo ali, aquela decisão ali, perde o efeito. Então, se, por exemplo, ele tinha suspensão da exigibilidade, com a interposição do recurso de apelação, ele não volta a ter a suspensão da exigibilidade. Ah, Felipe, então você está querendo dizer que esse contribuinte pode ser alvo de execução fiscal? Com certeza. Ele vai ser alvo de uma ação de cobrança, exatamente porque aquela suspensão da exigibilidade do crédito tributário perdeu o efeito. E aí, o recurso de apelação não vai socorrê-lo. Tem até a possibilidade aí no 1012 e nos artigos seguintes de buscar um efeito suspensivo diretamente no tribunal, mas o recurso de apelação por si só não vai voltar a fazer valer a liminar, tá certo? Esse é o ponto polêmico dessa discussão. Ainda sobre mandado de segurança, eu coloquei aqui sobre a súmula do STF que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Então, o mandado de segurança não se presta para buscar a inconstitucionalidade de uma lei ou a declaração de uma invalidade de uma lei.
Então, quer dizer, o mandado de segurança por si só, ele não tira uma lei ou não tira a vigência de uma lei ou anula por inconstitucionalidade ou qualquer outra infringência aquele determinado dispositivo normativo. O que não quer dizer que, por exemplo, você impetre o mandado de segurança e incidentalmente, dentro do próprio mandado de segurança, você busque o reconhecimento da inconstitucionalidade. Isso aí é muito diferente. Então, você pode propor um mandado de segurança e, por exemplo, falar que houve ofensa ao princípio da isonomia tributária. Sem problema nenhum. Você não vai buscar a afirmação que a isonomia tributária é inconstitucional. Você não vai falar isso. Você vai falar que ela foi descumprida ou que determinada norma é incompatível com a isonomia tributária, sei lá. Mas, incidentalmente, você busca esse esclarecimento sobre a inconstitucionalidade ou sobre essa aplicação inconstitucional. Você não busca invalidar o dispositivo normativo. E aí que eu também recapitulei o que eu já tinha dito para vocês anteriormente, que não cabe mandado de segurança quando houver recurso com efeito suspensivo em fase de sentença transitada de julgado. Então, aqui são restrições clássicas de utilização de mandado de segurança. Tá certo? Isso aqui, tranquilamente, primeira etapa da OAB poderia ser alvo de pergunta. Vamos em frente. Um outro aspecto a também ser esclarecido é sobre a questão da utilização do mandado de segurança com efeitos patrimoniais pretéritos. E aí vale a pena chamar a atenção que o STF tem duas súmulas, a 269 e a 271, que veda a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos com mandado de segurança. O que isso quer dizer? O mandado de segurança ele não pode ter conteúdo econômico, ele pode apenas discutir legalidade. E aí eu já até escrevi um artigo sobre isso, acredito que seja uma posição já há bastante tempo superada para a utilização do mandado de segurança. Essas súmulas do STF são da década de 60, de 63, salvo engano. Enfim, elas ainda estão em vigência, mas o STJ deu uma leitura para essas súmulas, uma leitura compatível com essas súmulas. O STJ tem uma súmula 213 que permite que seja utilizado o mandado de segurança com o propósito de compensar crédito tributário. Lembra que eu disse para vocês? Não pode compensar crédito tributário em liminar, mas pedido final pode. E o mandado de segurança, segundo o STJ, pode sim ter um pedido final de compensação de crédito tributário. A leitura feita pelo STJ é que esse pedido de compensação, você impetra o mandado de segurança, busca 5 anos para trás da data do juizamento, esse pedido de compensação não tem efeitos patrimoniais pretéritos. Então, você não vai ter liquidação no mandado de segurança, você não vai ter execução ou cumprimento de sentença no mandado de segurança. Você vai ter um pedido administrativo por uma sentença que foi favorável. Então, é isso que o STJ fez uma leitura que parece ser compatível com a restrição de efeitos patrimoniais do STF. Então, numa pergunta de prova, o STF tem um posicionamento que o mandado de segurança não pode ser utilizado com efeitos patrimoniais, mas o STJ fez uma leitura que permite que esse mandado de segurança busque compensação de crédito tributário, que no frigir dos ovos acaba sendo efeito patrimonial. Ok? Muito cuidado com isso. De segunda etapa da OAB, eu já comentei muitas vezes e repito. A segunda etapa da OAB, ela não exige que você saiba uma súmula decorada. Qual que é a súmula 213, qual que é a súmula 500, qual que é a súmula 5000. Não. Você não precisa saber disso. Você precisa saber da existência da súmula. Por quê? Quando você tiver com o código em mãos, você vai conseguir encontrar aquela súmula e dar a sua resposta. Agora, se você não viveu essa experiência de saber, por exemplo, que tem uma súmula do STJ que trata sobre compensação de crédito tributário e mandado de segurança, você não vai nem procurá-la. Então, você precisa de deixar rastros na sua cabeça para que você busque essa informação na segunda etapa. Não necessariamente você precisa saber que essa súmula está disponível, qual é o número dessa súmula, mas você precisa saber que aquela súmula, eu acho que tem alguma coisa nesse sentido. E aí você puxa na sua memória, faz uma conexão e faz a busca no código, se for o caso, até fazendo leitura 1 a 1, enfim, até achar a súmula que vai ser pertinente para o seu caso, tá ok? Tranquilo sobre o mandado de segurança? Arremata ainda. Quais seriam as hipóteses de mandado de segurança
em matéria tributária? Sem dúvida nenhuma, você pega para combater situações de sanções políticas. Sanções políticas, já comentei com vocês, restrições para cobrança de tributo, por exemplo, não permitir que a empresa funcione, não permitir que a empresa emita nota fiscal, não permitir que a empresa mude de endereço. Todos esses atos são dados como atos coercitivos e que se sujeitam ao controle de um mandado de segurança. Poderia ser um mandado de segurança para buscar uma recuperação de um crédito tributário, de um valor indevido que foi pago, você faz pedido de compensação. Enfim, poderia um mandado de segurança buscar um mandado de segurança preventivo, e eu falei muito aqui de mandado de segurança basicamente repressivo, mas pense no mandado de segurança preventivo, para evitar uma modificação legislativa que vai aumentar tributo e busca suspensão de exigibilidade. Seria um cenário possível aí de utilização de mandado de segurança. Enfim, são hipóteses aqui as mais usuais em matéria tributária. E ainda uma outra relevante também é sobre a emissão de certidão de regularidade fiscal, principalmente a certidão positiva de débito com efeito negativo. Nesse caso, o contribuinte ajuiza a ação, impetra o mandado de segurança e fala: a fazenda não está emitindo minha certidão e eu tenho direito, porque meus débitos estão suspensos, enfim. Seria também uma situação bem recorrente de utilização de mandado de segurança. Ok? Fechamos o mandado de segurança. Vamos em frente. Vou comentar com vocês sobre a ação anulatória, sobre a ação declaratória, sobre a ação de repetição de indébito. Todas são ações pelo procedimento comum, ou seja, são reguladas pelo CPC. Então, vão ter sentenças que julguem procedentes os pedidos iniciais. Os recursos cabíveis são os de sempre. Decisão interlocutória, agravo de instrumento, decisão terminativa, recurso de apelação, até que não tem nenhuma novidade. Então, tanto a ação anulatória, a ação declaratória e a ação de repetição de indébito vão ter esse trâmite. O que caracteriza a ação anulatória? A ação anulatória tem característica por buscar anular um vício. O vício aí, sem dúvida nenhuma, eu estou mencionando de uma ilegalidade, que pode ser desde o lançamento do crédito tributário, pode ser alguma hipótese lá do processo administrativo tributário ou até da execução fiscal. A ação anulatória, ela permite, ao buscar a invalidação de um ato ilegal, você pode alegar tudo em direito tributário, porque o direito tributário é cercado todo pela legalidade. Então, ele permite, essa ação anulatória permite uma ampla cognição, e eu comentei com vocês que coloca a ação anulatória no mesmo patamar dos embargos de execução. Só que os embargos de execução têm uma ocasião muito bem definida. Ajuizada a execução fiscal pela Fazenda, garantido o juízo, o contribuinte pode apresentar os embargos, porque os embargos dependem da garantia do juízo. Você não fala em ação anulatória, você fala em embargos, exatamente porque o embargos, você vai buscar o efeito suspensivo para quê? Para travar a execução fiscal. Essa é a grande estratégia de utilização de embargos. Imaginemos que você é alvo de uma execução fiscal, mas não tem bens para garantir a execução fiscal. Eu poderia propor uma ação anulatória? Sem dúvida nenhuma. Mas eu vou suspender a exigibilidade da execução fiscal? Você pode até pleitear uma liminar, uma tutela provisória, mas você vai ter que convencer o juiz de uma forma extraordinária que aquele crédito é cobrado indevidamente. Eu poderia fazer o depósito do montante integral? Se você faz o depósito do montante integral, você garante a execução e apresenta embargos. Então, basicamente, aqui é esse jogo que você vai contornar aí sobre o juizamento da ação anulatória. E quanto que a ação anulatória seria útil, ou quando ela seria o juizado? Sem dúvida nenhuma, com a inscrição em dívida ativa até o ajuizamento da execução fiscal, às vezes você tem um tempo que demora, para o ajuizamento dessa execução fiscal. Nesse tempo, o contribuinte precisa de garantir o crédito tributário para obter a regularidade fiscal. Então, o que o contribuinte faz? Ele antecipa o ajuizamento da execução fiscal e propõe a ação anulatória, e nessa ação anulatória ele faz o depósito, ou ele busca uma tutela provisória exatamente para evitar a cobrança do crédito tributário, para evitar o acréscimo de honorários advocatícios. Então, aqui acaba sendo uma estratégia possível para o contribuinte para evitar a cobrança de execução fiscal, tá certo?
O ajuizamento por si só da ação anulatória não suspende a exigibilidade, então é crucial que haja o depósito do montante integral ou o deferimento da tutela provisória. Isso aí é evidente, não é? Enfim, esse é o contorno imediato da ação anulatória. Talvez aí o desafio seja separar a ação anulatória da ação declaratória. A ação declaratória ela tem um espectro, ela tem um escopo bem mais definido, bem mais estreito, que ela busca a declaração de uma ausência de relação jurídica. Então, a ação declaratória quer interferir principalmente dentro de uma situação fática para dizer que o contribuinte não tem uma relação com o pagamento de determinado tributo, que aquele contribuinte não deve ser tributado por determinado fato gerador. Então, se você utiliza de uma perspectiva da ação declaratória, que era principalmente do CPC antigo, de interferir numa situação fática, exatamente para evitar que sofra tributação. E, evidentemente, essa ação declaratória pode ser para atingir uma situação que está por concretizar, uma situação futura, ou mesmo para reprimir uma situação do passado, que eu comentei aí que está na iminência de ser cobrado, ou então já foi cobrado. Imaginemos que um contribuinte do ISS começa a ser fiscalizado pelo Estado para exigir ICMS. Você impetra a ação declaratória contra o Estado para falar assim, não, meu filho, eu não tenho que ser exigido ao pagamento do ICMS porque eu sou contribuinte de ISS. Por aí vai. A ação declaratória permite a ampla cognição. Você pode trazer qualquer argumento para defender o seu direito, mas evidentemente o pedido é estreito porque você quer atacar a relação jurídica, e aqui talvez o ponto de distinção da ação anulatória e da ação declaratória. A anulatória busca a ilegalidade de todo e qualquer ato, e a declaratória busca a intervenção numa relação, e mais, uma não é excludente da outra, pelo contrário, você pode propor a anulação de um crédito tributário e a declaração de inexigibilidade de relação jurídica. Seria perfeitamente possível uma ação se encontrar com a outra. A ação declaratória para suspender a exigibilidade do crédito tributário depende do depósito do montante integral da tutela provisória. Evidentemente, igual a ação anulatória, o ajuizamento por si só da ação declaratória não inibe a cobrança pela Fazenda Pública. Ok? Eu quero comentar agora com vocês da ação de repetição de indébito. Vamos lá, não perca o fôlego, hein? A ação de repetição de indébito está lá no CTN, nos artigos 165 em diante. Eu não vou nem ler esses incisos aqui. Eu quero aqui o caput do artigo para que vocês entendam. Quem se legitima a propor uma ação de repetição de indébito? Primeiro, independe de prévio protesto. É desnecessário fazer o protesto para constituir em mora a Fazenda Pública. Quando que se legitima o contribuinte? Basta ele fazer um pagamento indevido. Se ele faz um pagamento indevido, ele tem direito à restituição total ou parcial do crédito tributário. Aqui, os incisos 1, 2 e 3 tentaram ainda sistematizar, mas eles não são muito claros. Basicamente, a ideia aqui é o seguinte: ocorreu algum erro, ocorreu alguma situação que te levou a um pagamento indevido, você é legítimo para propor a ação de repetição de indébito. E a ação de repetição de indébito, ela tem, por si só, dois pressupostos, dois objetivos, digamos. Por quê? Na ação de repetição de indébito, o contribuinte busca o reconhecimento de uma ilegalidade, por exemplo, e ele fala, na verdade eu fui cobrado de determinado tributo que eu acabei pagando, e aí a própria ação de repetição de indébito, você já tem o pedido para a identificação do montante que você quer ser ressarcido. Então, a ação de repetição de indébito é uma ação que a sentença anula aquele determinado ato que ensejou a cobrança, ou porque o contribuinte calculou errado o tributo, ou porque o contribuinte apurou indevidamente o crédito tributário. E na própria sentença já tem o valor a ser devolvido ao contribuinte, numa lógica aí que no processo civil seria um pouco diferente, que lá buscaria uma sentença condenatória para depois buscar
um cumprimento de sentença? Exatamente porque na ação de repetição de indébito, a Fazenda Pública depois vai ser intimada numa execução contra a Fazenda Pública para simplesmente concordar com o valor ou não. Então a sentença busca uma liquidação e a Fazenda depois pode questionar ou não o valor, mas você pode combinar com um precatório ou com a expedição de requisição de pequeno valor, que é um valor definido em lei por cada ente público. Então, por exemplo, o município de Belo Horizonte tem uma requisição de pequeno valor que acredita que o teto é de 5 salários mínimos. Acima de 5 salários mínimos é precatório. Até 5 salários mínimos ou 2 salários mínimos é um negócio absurdo, é RPV, tá certo? Então é para isso que se presta a ação de repetição de indébito. A ação de repetição de indébito, ela tem uma situação que é relevante, que é sobre a restituição do tributo indireto pela ação de repetição de indébito. Aqui vai ter uma discussão que, não sei se vocês lembram, que eu já comentei com vocês no semestre passado, sobre o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Quando o ICMS sai do contribuinte A para o contribuinte B, esse ICMS é arrecadado pelo contribuinte A. Então, ele que é o legítimo para propor a ação de repetição de indébito, em que pese ele repercutir em B. Poderia B ajuizar a ação de repetição de indébito, já que o ICMS vai estourar no colo dele? Poderia, mas nesse caso ele precisaria estar expressamente autorizado por A a ajuizar a ação. Então aqui, quem efetua o pagamento efetivamente é o A, que recolhe o ICMS. O B pega aquele ICMS que foi recolhido por A, ele se acredita para quê? Para diminuir o débito do ICMS, é a lógica de crédito e débito, e quando ele faz a venda para o consumidor final, o consumidor final já paga o preço cheio, porque para esse consumidor final é indiferente. Você chega na gôndola, tem lá um saco de arroz, R$10, já tem ICMS embutido ali, e essa confusão toda ocorreu entre, por exemplo, o varejista e o atacadista, e por aí vai. Então, quem elegeu para propor a ação é o contribuinte de direito, porque ele tem a relação direta com o fatirador de tributo. Acaba que o contribuinte de fato, que suporta o tributo, né? E se porventura ele quisesse buscar a restituição para aquele tributo que foi recolhido anteriormente por A indevidamente, ele precisaria de uma autorização de A para propor aquela ação. Aqui a discussão é sobre contribuinte de direito e contribuinte de fato. Ainda é relevante que a restituição na repetição de indébito é uma restituição total, com juros, com penalidade, enfim, com todos os valores a serem restituídos. Vale a pena chamar a atenção que a restituição só vai ter calculados juros quando do trânsito em julgado da sentença de repetição de indébito, isso mesmo. Então, você pagou o valor todo, você tem direito à restituição de todo o valor que tem, inclusive se esse valor que você pagou é juros. Agora, os juros para atualização desse valor, desse indébito, desse pagamento indevido que foi feito, ele só vai ser atualizado após o trânsito em julgado da ação. Aqui uma situação criticável, não é? E, por fim, o prazo para o ajuizamento dessa ação de repetição de indébito. Aqui um tema muito importante. Esse prazo para repetição de indébito é de 5 anos a contar do pagamento. Então, se você paga o crédito tributário hoje, dia 16 de junho, 15 de junho ou 20 de junho, no dia seguinte começa a cobrança ou a fluir o prazo para a cobrança daquele indébito. Então, 5 anos, se o contribuinte não propõe a repetição de indébito, ocorre a prescrição desse direito de restituição. Vale ainda chamar a atenção que o artigo 169 fala que se porventura o contribuinte fizer o pedido de restituição administrativa da decisão que denega a restituição administrativa, pode ele ajuizar o prazo da ação de repetição de indébito em 2 anos, sob pena de prescrição. Então aqui você tem uma redução. E aí até para um esclarecimento final, eu precisaria de fazer esse pedido administrativamente? Não.
você não precisaria. Aqui vai uma estratégia, simplesmente, que está à disposição do contribuinte, mas acredito que valores relevantes não teria muita importância fazer o pedido administrativo. Talvez valores menores, o pagamento de uma taxa, de um IPVA, acredito que a Fazenda até devolva aí esses valores espontaneamente no pedido administrativo quando comprovado o pagamento ilegal. Tá ok? Então aqui fechamos sobre as ações tributárias, sobre as ações tributárias relevantes. Espero que tenham gostado. Curtam o canal no YouTube lá, vou dar continuidade aí nos ensinamentos de direito tributário. Estou lá no Instagram também, no professor Felipe Mitre, me sigam lá. A presença de vocês é muito importante exatamente para continuar essa troca de informações. Sem dúvida nenhuma, esse período de pandemia exigiu uma adaptação aí e eu quero dar continuidade explorar esses canais virtuais para gerar proximidade num tempo de distanciamento, né? Quase que um paradoxo. Mas agradeço demais quem chegou aqui, né? Quase 41 minutos de vídeo. Agradeço demais e espero que tenha contribuído aí com a sua aprendizagem. Tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus.